neste vaso quebrado, neste vaso quebrado, aos pés do altar, do altar. Te amo, Jesus, te amo, Rei e Senhor, vaso escolhido, vaso escolhido, vaso escondido, vaso escondido, sou em ti, sou em ti. Novamente um vaso escolhido. Diga bem alto para que o inferno ouça. Diga bem alto. Um vaso escolhido de honra, Senhor, não deixe escondido tesouros de amor, pequeno e de barro, gravado na cruz. Eu me achego contrito e declaro Jesus, escolhido, vaso escondido, sou em ti. Agora diga. Pode ir passando o cântico, vamos cantá-lo todo outra vez. Sem tudo afligido, angústia não há. Sem tudo afligido, angústia não há. Sem tudo perplexo, consolo me dá. Se sou perseguido, amparo já tenho. Meu Jesus me anima e consolos também. Te amo, vaso escolhido, vaso escondido,
estrofe. Desejo na vida. Todos cantando a última estrofe. Desejo na vida o morrer de Jesus. Desejo no corpo morrer de Jesus. Almejo na vida. Almejo na vida. O viver desta luz. Jesus, meu tesouro. Jesus, meu tesouro. Em mim vem brilhar. Neste vaso quebrado aos pés do altar. Neste vaso quebrado aos pés do altar. Te amo, vaso escondido, sou em ti. Neste ano de ênfase no governo de Deus, ao dizer meu rei, tenha consciência do seu domínio. Cante baixinho, te amo, te amo, Jesus. Todo meu ser te deseja, te amo. Todo meu ser te adora. Ei, Senhor, assume o teu controle. Meu amor, tu és meu dono, ave escolhido, vaso escondido, sou em ti. Mais uma vez te amo, te amo. Tudo que é em mim te deseja e te adora. Jesus. Todas as minhas fontes estão em ti. Te amo. Tu és Rei, Senhor absoluto. Assume o teu lugar. Meu amor, vaso escolhido, vaso escondido, sou em ti.
E é por isso que quero viver na tua presença. Derramar o meu amor, oh, amado de minha alma, todo meu ser declara te adorar. Todas as minhas fontes estão em ti. Digno de honra e glória, digno de louvor e adoração. Oh, meu amado, amado meu, santo, santo, santo. Sobe incenso de adoração desde a terra diante da tua presença. Igreja apaixonada te adora, uma noiva apaixonada te adora. Sob o incenso de adoração. Desejo do corpo morrer de Jesus. Desejo do corpo morrer de Jesus. Não vejo na vida viver esta. Jesus, meu tesouro, em mim vem brilhar. Meu tesouro em mim vem brilhar. Neste vaso quebrado, neste vaso, aleluia, aos pés do altar, com tudo quanto você tem no ser, o amor incandescente, intenso, te amo, oh aleluia. Que os céus ouçam, que o inferno ouça, que a terra ouça, que eu sou apaixonado por meu Senhor Jesus. Ei, Senhor, vaso escondido, sou em ti. Ao teu nome a glória, oh, teu nome a glória. A terra celebra a tua presença, dá gritos de júbilo na tua casa. Oh, exulta o santo, exulta a terra, exulta a noiva. Oh, 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 oh. Tributai a Yahvé glória e força, tributai a Yahvé glória devida ao seu nome. Oh, aleluia, tu és digno de honra e glória. Tudo no templo diz glória, glória ao Pai, glória ao Filho, ao Espírito Santo. Oh, amado de minha alma, todo meu ser te deseja. Todas as minhas fontes estão em ti, Senhor. Oh, oh, oh. Canções de amor,
viverei para te adorar. Tudo que em mim te deseja, tudo que em mim te adora, até as minhas células proclamam: eu te amo, Deus. Amado de minha alma, todas as minhas fontes estão em ti. Que andarararari, és a vida de minha alma. Cristo, meu Cristo, és a vida de minha alma. És Jesus, meu Salvador. És a vida de minha alma. Cristo, meu Cristo, Cristo, meu Cristo, és a vida de minha alma. És Jesus, meu Salvador. Cristo, meu Cristo. Márcia? Cristo, Cristo, Cristo. Somente esta palavra, Cristo. Cristo, oh Cristo, és a vida, és a vida de minha alma. És Jesus, meu Salvador. És a vida, és a vida de mim. Wilson, és Cristo, Cristo, teu Cristo, meu Cristo. És a vida, és a vida de minha. És Jesus, meu Salvador. Cristo, mais microfones aqui. Levante as suas mãos para Ele, Cristo. Cristo, aleluia. Cristo, Cristo, és a vida de minha alma. És Jesus, meu Salvador. Apenas um ensaio agora, como um grande coral de uma noiva apaixonada. És a vida de minha alma. Cristo, Cristo, meu Cristo, meu Cristo, és a vida de minha alma. És Jesus, meu Salvador. Simplesmente Cristo. Cristo, oh, nome mais lindo. Cristo.
esta vida de minha alma é Jesus, meu Salvador. Vivo feliz, pois sou de Jesus, e dá desfruto o gozo da luz. Vivo feliz, pois sou de Jesus. Vivo feliz, pois sou de Jesus. Um forte aplauso ao Senhor. Aleluia. Na casa de Abel, onde a igreja exulta, proclama a glória, a presença do Deus vivo. O noivo apaixonado exulta. Aleluia. Forte, 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 forte. Dê um grito de aleluia. Glória a Jesus. Glória, glória, glória. Vamos carregar a atmosfera com os altos louvores. Uma igreja que se regozija, cheia do Espírito, cheio da vida, cheia da graça. O xereriacá. Rotanda. Vivo feliz. Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, herdeiro de Deus. Ele me leva, Ele me leva à glória do céu. Canta minha alma, cante Senhor, rende-te sempre ardente louvor. Canta minha alma, a ti Senhor, a ti, rende-te sempre ardente louvor. Ao teu amor, ao teu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus, trazem dos céus, ecos da excelsa graça de Deus. Um grande coro, minha alma, a ti Senhor, rende-te sempre ardente louvor. Canta minha alma, a ti Senhor, rende-te sempre ardente louvor. Sempre vivendo em teu grande amor, me regozijo em ti, Salvador. Esperançoso vivo na luz, vivo na luz, pela bondade e amor de Jesus, do meu Jesus. Canta, canta minha alma, canta Senhor, rende-te sempre ardente louvor. Canta minha alma, a ti Senhor, rende-te sempre, rende-te sempre, rende-te sempre ardente louvor. Você quer andar, você
Canta, vamos vencer as fases da igreja. Exulta, 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 exulta. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Aleluia, 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 aleluia. Rende-te sempre ardente louvor a ti, Senhor. Rende-te sempre ardente louvor a ti, Senhor. Encham-se os céus, oh, rende-te sempre para todo sempre. Ardente louvor. O xereri andará babaha, o xereri andará babaha. E muito digno de ser louvado. Grande é Yahvé. E muito digno de ser louvado. Grande é Yahvé. E muito digno de ser louvado. E tudo no seu templo diz. Glória. E tudo no seu templo diz. Glória. E tudo no seu templo diz. Glória. Um grito de aleluia que faça estrondar os céus. Aleluia. Diga ao seu vizinho: estamos nos preparando para o arrebatamento. Ui. Dê um grito de júbilo. Esse grito não é de júbilo. Dê um grito de júbilo. Mais da tua presença, mais da tua unção, mais do teu poder, mais da tua autoridade, mais da tua glória, mais, chuvas abundantes, catadupas, um dilúvio da tua presença, um dilúvio do teu poder, um dilúvio da tua unção. Receba uma infusão da sua presença, uma infusão do seu Espírito, nova infusão da sua graça, poder, autoridade. Aleluia. Aleluia. Os amados podem se sentar. Aleluia. Oh, aleluia. Forte é a presença do Senhor neste lugar. Tu és digno. Tu és digno. Tu és digno. Quero pedir, não sei se eu peço desculpas, mas quero apenas justificar a quem ia, que eu não sei, quem ia conduzir essa meia hora do louvor, pela minha intromissão.
Eu sou muito sensível ao Espírito. E eu lamento que vocês, em vez de correrem para cá, ficam batendo papo. A reunião começa às 8. Você esteve aqui para mergulhar. Você tem longos intervalos para bater papo. Não perca o melhor, que é o aperitivo para o dia. É o aperitivo. 8 horas, começa. Eu tenho que ler um mundo de coisas, porque temos algumas pessoas que serão ordenadas. E elas tiveram que me trazer uns calhamaços de material. TCC, históricos, e é muita coisa para eu ler. Mesmo assim eu não queria perder. E ainda consegui chegar às 8h10, 8h07, não sei bem. Mas podia perceber a atmosfera carregada de unção. E quando eu vi o grupo aqui, da Sandra, onde é que você está? Onde está a Sandra? Onde está a Sandra? Ah, está ali, Sandra. Eu já disse numa outra convenção, mas eu vou repetir. Eu amo o grupo da Sandra. Ela veio orar do jeito que ela é, com o grupo musical dela. Profeta, é assim, dê-me um tangedor. E eu nunca vi uma Ensegec cantar um vaso escolhido como a Ensegec ali. Por isso é que eu cochichei logo no ouvido, vamos um vaso escolhido. E esse vaso escolhido me quebra até os últimos pedaços, né, Raquel? Isso nos transporta, está aqui socorrendo esses pioneiros, naqueles nossos primeiros encontros, gerando o mover de Deus no Brasil. E os nossos olhos olham para trás. A Veja desta semana, Aldense mostrou, olha aqui, apóstola, suas profecias. O mundo com os olhos voltados para a nação. Nós profetizávamos isso quando nada existia. Nós começávamos a profetizar quando éramos apenas 8% de evangélicos na nação. Nós começávamos a gritar, não me movo pelo que vejo, pelo que leio, pelo que ouço, pelo que sinto, eu me movo pelo que eu creio, vou profetizar. Deus está sarando a nossa terra, Deus está sarando a nossa terra, Deus está sarando a nossa terra. Eu dizia ontem à mesa que me sinto alguém extremamente privilegiada. Porque muitos deram a vida e não viram fruto. E eu tenho visto o fruto. Como tenho visto o fruto de uma palavra profética. Deus quer que vivamos neste patamar do Espírito. Vidas simples e apaixonadas. Não somos nada nem ninguém. E o segredo é deixar que Ele seja tudo em nós. Ontem o casal me perguntou o que eu achava, qual é o segredo de um ministério. Eu disse simplesmente ouvir o Espírito Santo e obedecer a sua voz, nada mais. E seguir sua aliança com Deus. E um dia eu fiz, vou sempre te obedecer, sem nunca te questionar. Eu confiarei em ti em todas as circunstâncias. Amém. Em março deste ano, eu vou completar 46 anos que eu cheguei no seminário. E em 46 anos, eu cumpri fielmente a minha aliança com Deus. Nunca desobedeci a um comando conhecido.
Deus nunca falhou. Nunca me deixou ter uma única necessidade que não fosse suprida pela aliança, sem ter que bater na porta de ninguém. Deus é fiel. Amém? Esta manhã cedo eu estava pensando no modo como Deus está conduzindo a convenção. Qual é o segredo de famílias restauradas? Reconhecer a nossa identidade em Cristo, alinhar a identidade à conduta. Como viver a identidade? Encontrando a essência de Deus, que é amor. Se somos a sua imagem e semelhança, temos que ser amor. E se a essência do amor de Deus me domina, vou amar, vou perdoar, vou tolerar, vou ser paciente, vou dar 2 chances, 3, 4, 5, 6, não vou rejeitar ninguém, não vou desprezar ninguém, não vou guardar mágoa de ninguém, vou servir a todos, porque entendo que sou apenas servo, estou a serviço de Cristo, servindo sua igreja, servindo sua criação. E o Espírito Santo é o Senhor. Nessa atmosfera, quero convidar o pastor Wilson, que é o primeiro canal de Deus para trazer o ensino da sua palavra. Aleluia. É um filho muito especial. Ele participou até do concílio da minha ordenação de pastora, então ele é mais pastor do que eu. Um mestre da palavra, um homem de Deus, que está à frente do rebanho ali em Ribeirão Preto, e deixando-se ser usado por Deus, com a sua influência junto ao conselho de pastores, do qual foi presidente nos últimos 2 anos, ser uma voz profética junto à prefeita, junto à Câmara de Vereadores, uma marca do servo de Deus, simples, humilde, suave. O pastor Rinaldo diz que ele é o cordeiro da Inserjec. A característica do cordeiro, Jesus é o cordeiro, né? Então, a marca de Jesus. Estenda suas mãos para ele. Pai, eis aqui um vaso que se tem deixado usar por ti, e mais uma vez nesta manhã, seus lábios sejam apenas um leito transparente, através dos quais o que está no teu coração para nós nesta manhã flua livremente, através dos seus lábios, dos seus gestos, da sua voz e da sua vida. E todos nós recebemos o que da tua parte tens determinado através dele. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, queridos. Estão me ouvindo bem aí? Shalom de Deus sobre a tua vida. Grande é a responsabilidade, mas também grande é a alegria de poder ministrar ao corpo de Cristo, nesse que temos falado já algumas ocasiões, que na nossa opinião é o púlpito, um dos púlpitos mais especiais do Brasil e do mundo. E a apóstola Valnice tem sido essa bênção em nossa vida, essa nossa cobertura, essa nossa inspiração. Nós queremos honrar a Deus acima de todas as coisas e honrar a ela por todo o bem que ela nos tem feito. E queridos, quando eu estava orando acerca da palavra a ser ministrada nessa manhã, assim que a apóstola fez o convite, a gente começou a orar e descansar em Deus, esperando que a palavra viria em qualquer momento, em qualquer hora, na hora que a gente está dormindo, na hora que a gente está tomando banho, na hora que a gente está andando na rua. E interessante que houve uma ocasião, logo depois do convite, a gente começou a orar acerca do que Deus teria para esse tempo. E numa das noites, talvez 2 ou 3 dias depois dela ter feito o convite,
Estava descansando, deitei-me para dormir normalmente à noite, e naquela noite eu senti que o sono foi embora. Não estava preocupado com nada, não estava ansioso com nada, não estava pensando, naquele momento não estava pensando na convenção, mas senti que o sono foi embora. E naquele momento comecei a pensar, eu acho que Deus quer falar comigo, eu não sabia o que era. E depois de algum tempo tentando dormir e não conseguindo dormir, mas eu senti, Deus quer falar comigo. E eu fiquei ali quietinho, repousado, descansado. E depois de alguns minutos daquela impressão de que Deus falaria comigo, então Deus começou a trazer um texto bíblico. E esse texto bíblico foi: ouve, ó Israel, Yahvé, nosso Deus, Yahvé é um. Claro que ele trouxe na tradução que a gente conhecia na época da Revista Atualizada. E estas palavras: e amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e falarás delas, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Mais ou menos 3 dias depois que ela fez o convite, me veio essa palavra, e eu fiquei muito feliz, porque junto com essa palavra ele começou a trazer outros textos associados a ela, e eu comecei a meditar, e durante aquela noite, várias horas, eu fiquei sem dormir, e eu pensei em levantar e anotar, porque está surgindo uma mensagem, quem sabe a mensagem da convenção, mas estava tão gostoso aquele ambiente, estava tão relaxado ali, deitado, e o Senhor falando comigo e trazendo todas as passagens, e eu fiquei muito feliz. Quando foi quase na virada do ano, quando o apóstolo Valnice mandou o decreto de 2012, e que foi baixando assim pouco a pouco, eu bati os olhos, eu fiquei extremamente surpreso, eu fiquei muito feliz, e eu fiquei aliviado, porque eu pensei, Deus está falando, e Deus está ministrando. E no dia 1º de janeiro, que foi domingo, eu reuni a família, e eu pude trazer essa palavra, já como decreto para o ano de 2012, a minha esposa, meu filho Daniel, minha filha Esther, meu filho Levi, e eu comecei a dizer: ouve, ó família, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças e de toda a tua alma. E falando com eles abertamente antes do culto de domingo, mas com uma dupla honra e uma dupla alegria, porque o Senhor havia nos acordado naquela noite para trazer essa passagem bíblica, e a convicção de que Deus está falando à nossa igreja, e não somente a Insegec, mas está falando ao corpo de Cristo no Brasil e no mundo. Ouve, ó Israel, Yahvé nosso Deus, Yahvé é um só. E estas palavras estarão no teu coração, e você vai falar a teus filhos, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. E naquele momento, quando a gente começou a pensar nas passagens associadas, Deus começou a despertar o meu coração para dizer que há 4 momentos em que essa palavra ela deve ser vivida de uma forma intensa. E o primeiro momento citado em Deuteronômio é justamente esse: assentado em tua casa. Diga: assentado em tua casa. Diga para o seu vizinho: assentado em tua casa. E naquela hora o Senhor começou a trazer ao meu coração, naquele tempo de ministração da palavra no nosso espírito, associado a essa palavra, onde nós encontramos na Bíblia situações em que pessoas falaram da palavra assentado em casa, ou deixaram de falar da palavra assentado em casa. E naquela hora eu lembrei-me de uma passagem bíblica, isso tudo à noite, enquanto tentava dormir e sentia que Deus estava trazendo essa palavra. E então me lembrei de Davi e de uma situação muito complicada que ele viveu no seu contexto familiar. A Bíblia nos mostra lá em 2 Samuel capítulo 13, no versículo 1, se você não quiser procurar o texto, apenas ouça, 2 Samuel capítulo 13, a palavra de Deus nos diz: tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Amnon, filho de Davi, se enamorou dela.
E a passagem é longa, é extensa, e a gente não vai ler toda a passagem, mas a Bíblia fala que dentre os filhos de Davi, dois em especial, Amnon, filho de Davi, e Tamar, filha de Davi. Amnon se apaixonou pela irmã, e ele sentiu o desejo de estar com ela, e ele sentiu o desejo de ter um envolvimento sexual com ela. Ele achou um meio de forçá-la, e de fato ele a forçou. E ao mesmo tempo que ele sentiu uma forte atração para estar com ela, com a própria irmã, ambos filhos de Davi, ele se deitou com ela e teve uma experiência íntima com ela, mas o mesmo impulso que o levou a possuí-la e a abusar dela, foi o mesmo impulso que depois de abusar e depois de ter essa intimidade sexual com ela, foi o mesmo impulso que o levou a repeli-la. E então Tamar, depois de ser abusada pelo irmão, ela sai desolada pelo palácio real, com vergonha de todo mundo, com vergonha de dizer ao pai, com vergonha de dizer ao rei, até que chega Absalão, irmão dela, agora sim por parte de pai e de mãe. Absalão vê a situação, Tamar abre o coração diante do irmão, o irmão a recolhe, fala ao coração, ministra ao coração, e a palavra de Deus diz que esse fato chegou ao conhecimento de Davi, e que Davi se encheu de ira por aquilo que havia acontecido. E Absalão ficou lá no seu coração: bom, o pai já está sabendo, certamente ele vai assentar-se à mesa em casa e vai resolver o problema. E por alguns dias Absalão manteve uma expectativa de que essa palavra de Deuteronômio 6, versículo 4, e delas falarás assentado em tua casa, isso se tornaria uma realidade prática naquela odisseia familiar vivida naquele instante. Mas Absalão sabe que o pai sabe da ira do pai acerca da situação, e Absalão começa a odiar o irmão por conta disso, e espera uma semana e nada, não há um assentar-se em casa para falar. 2 semanas e nada, 1 mês e nada, 6 meses e nada, 1 ano e nada, 1 ano e meio e nada. Não houve assentar-se em tua casa, e delas falarás, e as inculcarás a teus filhos. 2 anos se passam, e Absalão nutre no seu coração um sentimento muito confuso, primeiro de ódio em relação ao irmão que abusou da irmã, mas também de profunda decepção pelo pai, que tinha a responsabilidade de chamar, conversar, disciplinar, ministrar, e nada fez por 2 anos. E a palavra de Deus declara que no final de 2 anos, Absalão prepara a sua própria mesa. Absalão promoveu o seu próprio banquete, o banquete que faltou durante 2 anos. O banquete que foi um sonho idealizado no coração por 2 anos, esse banquete não aconteceu da parte do pai. Então Absalão, cansado de esperar, ele prepara a sua própria mesa, convida o pai não vem, e então ele convida todos os irmãos, mas a intenção dele era uma intenção maligna. E querido, eu quero te dizer uma coisa nessa manhã em nome de Jesus, que quando nós pais não preparamos a nossa mesa e não nos assentamos em casa para falar, para ministrar, para falar o coração e para curar, certamente alguém vai preparar uma mesa. Certamente algum estranho da vida, certamente alguém que de repente passa pela vida dos nossos filhos, vai preparar o seu banquete. E Absalão, na ausência da mesa do pai, ele prepara a sua mesa, convida Amnon e convida também os outros irmãos, e numa emboscada ele separa algumas pessoas e diz: escuta, no momento em que Amnon estiver meio embriagado do vinho, vocês vão lá e vão matá-lo, no final de 2 anos. Queridos, o que uma mesa, o que um assentar-se em casa não poderia ter evitado. E Absalão vai e mata o irmão. E a palavra de Deus declara que após este momento, Absalão foge, vai lá para Jesur e fica 3 anos. E a Bíblia diz, se você acompanhar na sequência do texto bíblico que nós acabamos de ler, você vai perceber que Davi perseguia Absalão. Eu queria que você entendesse a enorme diferença que há entre buscar um filho e perseguir um filho como um inimigo mortal.
Durante os 3 anos em que Absalão, filho de Davi, esteve em Gesur, a Bíblia diz que Davi o perseguia. E a noção e a impressão que a gente tem de que era a perseguição, não era a busca do pai por um filho que errou, por um filho que tropeçou, mas era uma perseguição feroz, como de um homem que persegue o seu inimigo. Davi naquele momento não tinha uma relação de pai e filho, ele tinha uma relação de um estadista, ou de um rei que estava à procura de uma caça, de uma presa fácil. E por 3 anos, Absalão, já que nos 2 anos não houve uma mesa para se assentar, nos 3 anos, ele esperava que o pai o buscasse, mas o pai o caçou, o pai o perseguiu, por 3 anos. Dessa odisseia toda já são 5 anos. E quando o Senhor foi me falando naquela noite, e delas falarás assentado em tua casa, eu comecei a perceber o perfil, eu comecei a perceber que aquilo pode ser uma realidade, foi uma realidade na vida de Davi, mas talvez na nossa vida isso possa ser uma realidade também. Filhos que estão à expectativa de que a gente se assente à mesa, como Davi tinha a capacidade, como nós aprendemos com a pastora Deve, a capacidade de se assentar à mesa e falar com Mefibosete, olho no olho, face na face, mas não teve a mesma capacidade de sentar com o próprio filho. E às vezes, queridos, nós passamos horas e horas com as nossas ovelhas, e vamos atrás, e visitamos, e buscamos, e de repente o filho está lá, à espera, a expectativa. Eu sei que meu pai um dia vai olhar para mim, ele acha que está tudo bem, mas não está tudo bem. Eu sei que meu pai vai e busca, e atravessa a rua, e atravessa a cidade, e ora pela prefeita, e ora pelos vereadores, mas eu acredito que há de ter um lugar para mim, há de ter um lugar à mesa, onde ele há de falar o meu coração. E o pai o caçou por 3 anos, 5 anos se passam. Absalão, desesperado, começa a entrar agora no outro período de 2 anos, porque agora, por intermédio de Joabe, que é o general de Davi, e por intermédio da intercessão de Joabe, Joabe chega para Davi e fala: olha, traga o moço errou, fala ao coração dele, fala com ele, mesmo que seja para castigá-lo, mesmo que seja para alguma coisa, mesmo que seja para dar uma sacudida, mas fala com o moço. Então Davi amolece o coração e traz o moço para Jerusalém, mas Davi expressamente liberou uma palavra: pode vir Absalão, mas que ele não veja a face do rei. E fica mais 2 anos, Absalão vem, fica 2 anos em Jerusalém, e agora já são 7 anos, desde que Amnon abusou da irmã Tamar, já são 7 anos, deste ciclo interminável. Absalão vem, fica em Jerusalém, vizinho do palácio do rei, ali coladinho em Jerusalém, mas debaixo de uma palavra: não veja Absalão a face do rei. E Absalão fica lá, agoniado. Chega uma hora, ao cabo dos 2 anos, Absalão manda chamar Joabe e diz: pelo amor de Deus, fala com meu pai, pelo amor de Deus, fala com o rei, pelo amor de Deus, toca na campainha do rei, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, mesmo que meu pai tenha que me matar. Foi a palavra que Absalão disse: eu prefiro morrer do que estar em Jerusalém e não ver a face do meu pai. Eu prefiro a morte. Ao cabo de 2 anos em Jerusalém, Davi diz: tudo bem, vou receber o moço. E quando o moço entra no palácio, ele se inclina diante do rei, já não está se inclinando diante do pai, porque ele já perdeu a referência de pai já há muitos anos. E ele chega como qualquer súdito, ele chega como qualquer pessoa que deve reverência ao rei. E ele chega ali diante da sala do pai, e vai se encurvando, e vai se inclinando. E de repente o rei se volta para ele, e simplesmente resume aqueles 7 anos de conflito, 7 anos de homicídio, de culpa, de fuga, de dor, de saudade, de sofrimento. O rei resume tudo isso
num beijo no rosto e nada mais. Aquele beijo foi pior que a morte. Absalão, depois daquele beijo, sem nenhuma palavra, sem nenhuma disciplina, sem nada, um beijo no rosto, de indiferença, como se não tivesse acontecido nada. Absalão, revoltado, ele desce o palácio e se coloca à porta do palácio do rei e começa a clamar por todos os lados: escuta, você que tem uma causa, vem a mim, porque no reinado não existe quem te ouça, não há quem te ouça, não há da parte do rei quem ministre a tua causa, quem julgue a tua causa, vem a mim. E é interessante o gesto de Absalão em relação às pessoas. Ele vai roubando o coração das pessoas, como que dizendo: olha, se o rei não ouviu a minha causa, que dirá a tua causa? E o que ele faz com as pessoas que passam por ali? Ele estende a mão, ele pega nas pessoas, ele abraça as pessoas, ele beija as pessoas, provavelmente tudo aquilo que ele tanto teve como expectativa da parte do pai, que não recebeu, então ele começa agora a fazer. Nesse período ele tem 3 filhos, Absalão tem 3 filhos, 2 moços e uma moça, e a moça, filha de Absalão, ele dá o nome de Tamar, porque no consciente dele ele está dizendo: aquilo que meu pai não fez em relação a ela, eu vou fazer para com ela. Deu o nome de Tamar, o nome da irmã. Sua alma estava em ponto de ebulição, e agora ele empreende mais 4 anos, ao todo são 11 anos de um caminhar de revolta. No período desses 4 anos, Absalão se envolve num grande caminho de rebelião contra o pai. Ele toma o lugar do pai, uma guerra é estabelecida. Davi está ali de cabeça baixa, vendo as coisas acontecendo, provavelmente pensando: tudo isso é a consequência do meu erro lá com Betseba, e ele não tem autoridade para agir. 4 anos, no final de 4 anos, 20.000 homens morrem por conta dessa guerra. Eu estou dando detalhes. 20.000 homens que poderiam estar vivendo, se nós tão somente colocássemos em prática: e delas falarás, assentado em tua casa. 20.000 mortos. 20.000 mortos. E dentre eles, o próprio filho, Absalão. No final dos 4 anos, no final dos 11 anos. E quando Absalão morre, preso pelo cabelo, fugindo do exército do pai, tendo seu coração traspassado por 7 dardos, e depois culminada a sua morte, através de jovens que o tiraram da árvore e acabaram de matá-lo. Tudo isso poderia ter sido evitado. Tantas dores, se a gente entendesse o que é assentado em tua casa. Para Tamar, o assentar-se em casa representaria cura. Para Tamar representaria: filha, aconteceu uma tragédia com você, mas nós estamos juntos, eu te protejo, eu sou teu pai, mais do que rei, eu sou teu pai. Filha, calma, tranquila, vamos recomeçar. Para Tamar, assentado em tua casa representava consolo, falar à alma, falar ao coração. Para Amnon, naqueles 2 anos em que faltou o assentar-se em casa, para Amnon representaria disciplina. Para Amnon, aqueles 2 anos representaria: filho, você fez algo que você não deveria fazer. O que você fez foi odioso e foi hediondo. Mas filho, vamos recomeçar. Disciplina.
Para Absalão, naqueles 2 anos, enquanto Amnon estava vivo, assentar-se em sua casa representaria o exercício da paternidade. Ele não foi a vítima direta, ele foi uma vítima indireta, mas que olhava. E queridos, saibam que as pessoas no nosso contexto estão vendo. Às vezes nós não somos os atingidos de uma forma direta, às vezes nós não somos as vítimas diretas de uma situação, mas os irmãos veem, os irmãos contemplam, e Absalão estava ali, meio que na intermediária, olhando e percebendo. E se naqueles 2 anos existisse o assentar-se em sua casa, para Absalão aquilo seria suficiente para dizer: meu pai é pai. O exercício da paternidade falaria ao seu coração, ministraria o seu coração e o acalmaria nos seus conflitos em relação à família. E delas falarás, assentado em tua casa. Amém, queridos? Uma vez Jesus esteve andando pelo caminho e ele percebeu uma conversinha meio estranha. Quem de nós é o maior? Quem de nós é o maior? No caminho. Mas quando eles estavam assentados em casa, ele tomou uma criança e disse: eu percebi que vocês estavam com uma conversinha meio estranha no caminho. E eu ouvi, vocês acharam que não? Até parece que a gente consegue esconder alguma coisa da apóstola Valnice, né? E de repente, ouvindo pelo caminho, Jesus traz a mesa e fala: escuta, olhem para essa criança, vocês precisam ser como ela. Porque eu ouvi no caminho que vocês estavam dizendo isso, isso e isso. Mas assentado à mesa, assentado à casa, eu quero te trazer o princípio. Quem é o maior? É o menor. Todos os irmãos me ouvem bem, mesmo lá atrás? Diga para o seu vizinho: não se esqueça de assentar-se em sua casa e falar da palavra. Deus é bom. Aleluia. Eu acredito que eu não vou ter tempo para falar sobre os 4 momentos, mas pelo menos o andando pelo caminho. Juízes capítulo 14. Desceu, versículo 1, Juízes 14, versículo 1. Juízes 14, versículo 1. Desceu Sansão a Tina, vendo em Tina uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: viu uma mulher em Tina, das filhas dos filisteus, tomai-ma, pois, por esposa. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque só desta me agrado. Mas seu pai e sua mãe, obrigado querido, não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu pois com seu pai e sua mãe a Tina, e chegando às vinhas de Tina, eis que um leão novo bramando lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão.
Todavia nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que fizera. Desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias voltou ele para a tomar, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos e se foi, andando e comendo dele, e chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhes do mel e comeram, porém não lhes deu a saber que do corpo do leão é que o tomara. Diga para o seu vizinho, andando pelo caminho. Aleluia. Queridos, eu creio que se tivermos um tempo de qualidade assentado em casa, os princípios de Deus estarão no coração dos nossos filhos. E quando estivermos no caminho, enquanto estamos com eles no caminho, porque a grande realidade é que na prática, às vezes, a realidade é que eles estarão no caminho sem nós. Mas se no caminho eles tiverem a nossa presença, a partir dos princípios do coração, ou a partir da intimidade que eles têm conosco, no caminho, eles levarão os princípios e levarão a intimidade. E certamente voltarão para casa inteiros, voltarão para casa íntegros. A palavra de Deus fala acerca de Sansão. Para com Sansão, no voto do nazireado, havia 3 votos de abstinência. Você não pode comer da uva, nem dos seus derivados. Você não pode tocar em cadáver. E você não pode cortar o cabelo. Na questão de Sansão, não pode comer da uva, não pode tocar em cadáver, e você não pode cortar o cabelo. O sinal, o voto do nazireado. Manoá, pai de Sansão, desde pequenininho foi zeloso e foi cauteloso, foi temente a Deus. Quando o anjo veio e falou só com a mulher, ele falou, não, volta de novo, eu quero ouvir, porque eu quero ter o cuidado de não transgredir. Manoá, um homem zeloso, um homem que queria instruir os filhos, e assim o fez. E quando Sansão sentiu alguma coisa por alguém dos filisteus, o pai estava lá no caminho para dizer, filho, você está no caminho errado, busca as do nosso povo, não vai se encantar por alguém de fora. Mas eis que de repente no caminho, o pai fazendo tudo certinho, o pai ministrando a palavra, assentado em casa, ministrando, chega um determinado momento, Sansão acha uma forma de tomar um caminho paralelo. A Bíblia diz que eles iam pelo caminho, o pai, a mãe e Sansão, mas num determinado momento já não se acha mais o pai nem a mãe. Sansão está sozinho, e onde ele está? Nas vinhas. E qual era a proibição para o nazireu? Não vá comer da uva. Eu pergunto, o que ele estava fazendo nas vinhas? Pergunta para o seu vizinho, talvez ele tenha a resposta. O que Sansão estava fazendo nas vinhas? Pergunta para uma outra pessoa, o que ele estava fazendo nas vinhas? Ele não estava fazendo outra coisa a não ser quebrando o seu voto. Apesar da instrução do pai, eu não quero que você pense que o assentar-se em casa não valeu. Quero que você tenha paciência. Porque o que faltava para Sansão não era o assentar-se em casa. Mas pela graça de Deus, estando próximo às vinhas, saiu-lhe um leão novo, e a Bíblia diz lá em 1 de Pedro 5, versículo 8, 7, 8, lançando sobre ele, versículo 8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, procurando a quem possa tragar, e na verdade o inimigo estava apenas buscando uma oportunidade. Deixa ele se aproximar da vinha, deixa ele desejar a vinha, deixa ele quebrar o voto, e eu só espero isso para que um leão venha e o abocanhe. E na verdade saiu um leão novo, não foi um leão desdentado, velho, foi um leão novo no vigor da sua juventude, e sai para matar Sansão, mas a unção do Espírito veio sobre ele, e ele o rasgou o leão de alto a baixo, como se mata um cabrito. Glória a Deus por isso, porque a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos,
porque a graça do Senhor está sempre presente. Mas ele continua no caminho, vai e conversa com a pessoa filisteia, de quem ele estava enamorado, por quem ele estava enamorado, e volta, e a Bíblia diz que ele, se apartando do caminho, ele foi ver o leão. Antes disso, ele chega em casa e não fala nada que matou o leão. Querido, quem é que tem filho e sabe que quando o filho faz uma proeza, a primeira coisa que o filho vai fazer é chegar em casa saltitante, dizendo: pai, sabe o que eu fiz? E Sansão, apesar de ter matado um leão da maneira como ele matou, ele emudece e não fala nada para o pai, porque ele não é bobo nem nada, ele é esperto, e ele sabe o seguinte: eu não vou contar essa proeza, porque meu pai vai certamente me aplaudir, mas depois ele vai dizer: muito bem, meu filho, você matou o leão, mas onde você estava quando você matou o leão? Ele não conta para o pai. E ele começa a se enveredar por um caminho perigoso. Não falta mesa, mas falta intimidade. Não falta instrução, mas falta coração a coração. Não falta religião, mas falta a essência do Evangelho. Não falta a comunicação verbal da palavra, mas falta a vivência dessa palavra num relacionamento vivo, íntimo. E ele não conta para o pai, esconde a proeza no coração e não fala nada. Vai, conversa com a mulher por quem ele está apaixonado, e depois ele se aparta do caminho e vai ver a sua proeza. Ele vai ver o leão, talvez ele vá contar, talvez o leão morto seja o seu troféu, dizendo: olha, o que eu fiz? Eu matei um leão novo. E ele se aparta para ver, e ele sabe que não pode tocar em cadáver, mas de repente ele olha aquele cadáver. E quem sabe de animal morto na estrada, a gente quer a distância, né? Dependendo de para onde o vento está batendo, a gente quer passar logo o carro e ir embora, porque é terrível. Mas ele passa, vê o cadáver e percebe algo interessante: tem mel no corpo do leão. E ele pensa: eu não posso tocar no cadáver, mas afinal de contas tem mel nele. E ele vai, toca no cadáver por conta do mel. E é exatamente isso que o diabo faz. Queridos, a pornografia é uma coisa de morte, o adultério é uma coisa nojenta, mal cheirosa, mas o diabo recheia o corpo do cadáver de mel, e as pessoas são iludidas e são atraídas. A pornografia na internet e todas as demais coisas que a gente sabe que são as obras das trevas representam um cadáver, é um leão morto no meio da estrada, mas o diabo coloca mel e a gente vai lá e quebra o voto, toca no cadáver por conta do mel. E Sansão vai, come do mel e leva o mel para o pai, dá para o pai comer e dá para a mãe comer, mas não fala de onde tirou o mel. Queridos, é aquele caminho que começou na família, andando pelo caminho. Eu estou dizendo que Manoá, dentro das possibilidades dele, eu acredito que ele fez o melhor. Mas alguma coisa estava no coração de Sansão que não lhe permitia se abrir diante do pai. Porque, queridos, eu acredito que se ele tivesse ali chegado diante do pai e tivesse dito: pai, estou sendo tentado, eu tenho passado perto de uma vinha lá em Timna, e eu senti que quando eu passei por lá,
eu senti o cheiro das uvas, eu senti um aroma diferente. Pai, eu fui tentado a me aproximar. Eu acredito, queridos, que se Sansão tivesse tido a coragem de se abrir, e se ele não tivesse encontrado alguma barreira que eu não sei qual foi, mas o que importa aqui agora não é nem mais Sansão, não é nem mais Manoá, nem a esposa de Manoá. A grande questão é se meu filho está tendo a liberdade para chegar para mim e dizer: pai, estou sendo tentado nessa hora, ou não. Se ele tem a coragem de chegar para mim, e se ele vai encontrar em mim um espírito receptivo, uma palavra boa que possa ajudá-lo no momento da sua crise. Eu acredito que se na hora que, mesmo depois de ter pecado primeiro, depois ao pegar do mel, se ele tivesse tido a sinceridade de dizer: pai, coma desse mel, mas só coma se o senhor quiser, porque esse mel saiu daquele lugar, eu pequei, eu toquei no cadáver. Eu sei que nós estamos falando a muitos pastores aqui hoje, e talvez o peso de você ser, e não é um peso, mas talvez na visão de um filho nosso possa ser um peso. Onde já se viu eu falar isso para meu pai? Além de ser meu pai, ele é o pastor. Onde já se viu eu falar isso com Davi? Além dele ser o pai, ele é o rei. E Sansão, dentro de algum tempo, ele estaria no colo de Dalila. Logo depois ele estaria quebrando o seu segundo voto, o terceiro voto, cabelo cortado. Logo na sequência teria seus olhos vazados. E logo na sequência estaria escorado nas duas colunas do templo de Dagon, dizendo: morra eu com os filisteus. E o registro bíblico diz que julgou Sansão em Israel 20 anos. Se você fizer uma continha, você vai perceber que geralmente os juízes, eles julgavam Israel por pelo menos 40 anos. Sansão teve o seu ministério reduzido pela metade. E eu acredito, queridos, que o seu ministério começou a ser reduzido quando ali atrás, no rasgar do leão, não disse para o pai: onde matou o leão? E não disse para o pai de onde tinha tirado o mel. Algum tempo atrás, meu filho mais velho, Daniel, hoje tem 21 anos, uma graça de menino. Um menino bom, não é porque é meu filho não, mas é um menino bom. Um menino íntegro que procura se apartar do mal, procura fazer as coisas direitinho, com temor de Deus no seu coração. Já tocou no Joel 2, ama o ministério, o pastor Célio conhece. Mas um dia ele estava chegando em casa, e eu e Noemi percebemos que naqueles dias ele estava um pouco triste. E a gente pensava que isso era trabalho, ou o cansaço do trabalho e de situações de pressão sobre a vida dele. E a gente percebia que ele estava um pouco triste. Mas num dia em especial, ele estava voltando para casa de uma das atividades, que depois do trabalho, geralmente ele vai fazer gravações dos grupos de louvor, das bandas, dos ministérios, e às vezes ele chega um pouco tarde. Mas num daqueles dias, ele chegou em casa, pediu licença, eu e Noemi já estávamos deitados, e antes que a Noemi fique brava comigo, ele autorizou eu compartilhar esse testemunho. E ele pediu licença: pai, posso acender a luz? Estávamos deitados e ele entrou e ele falou: eu preciso falar uma coisa para vocês. Ele estava vindo de carro agora para casa. Eu estava me sentindo muito vazio. Eu estava me sentindo um lixo. Eu estava me sentindo muito mal. E as coisas para mim não têm acontecido do jeito que eu queria que acontecesse.
E num momento, foi como num momento muito rápido, eu estava dirigindo o carro e eu senti um impulso quase que sobrenatural de pegar o carro e jogá-lo na direção de um outro carro que estava chegando. E quando eu me dei conta de que eu estava para fazer isso, e aquilo de fato iria acontecer, porque nunca tinha sentido este sentimento forte no meu coração que me levava a jogar o carro na direção de um outro, eu me dei conta do que estava acontecendo, segurei firme na direção e me mantive no rumo e consegui chegar em casa. E eu estou aqui agora dizendo para vocês, só que ele estava dizendo isso aos prantos e chorando. E eu comecei a perguntar: filho, o que você está sentindo? E ele começou a dizer os momentos de frustração, ele começou a dizer situações que nem tinham passado pela minha cabeça, porque por mais que a gente julgue que está fazendo tudo certinho, a gente não é super-homem, e a gente não tem uma visão de raio-x, e por mais que a gente tenha um discernimento do Espírito Santo, nem sempre Deus nos dará o discernimento, porque se Deus nos dá o discernimento sempre, nós vamos impedir as relações, nós vamos impedir que as pessoas confessem, nós vamos impedir que nós também percebamos ou façamos as nossas descobertas. Eu me lembro do profeta no monte, e a mulher sobe desesperada porque o filho tinha morrido, e o profeta, que sempre via tudo e conhecia tudo, naquele dia ele não sabia o que estava no coração da mulher, e o profeta disse: o Senhor me encobriu, o Senhor não me disse o que ela está sentindo. O filho acabou de morrer, mas ele não sabia. E que fique só entre nós isso, que eu não sou super-homem, nem você é super-homem. Fique só entre nós e o pessoal da internet. Diga para o seu vizinho, você não é super-homem. Diga isso para ele. Por favor, não conta para ninguém. E na hora que ele começou a compartilhar tudo aquilo que ele estava sentindo, nós choramos com ele e nós oramos com ele, e eu fiquei muito feliz. E disse: Dani, que bom, filho, que você passou pelo que você passou, mas você teve a coragem de me procurar e procurar tua mãe e dizer: pai, está doendo aqui, pai, estou chorando aqui, pai, estou sofrendo aqui, pai, está doendo esta situação. E eu fiquei aliviado. Filho, obrigado. Que bom, filho. Porque eu acredito que se você não tivesse tido a coragem de dizer, você iria de uma situação a outra, e de repente começa a entrar pelo caminho de Sansão. Mata o leão, mas não falou onde estava. Come do véu, come do mel, mas não explica de onde tirou. Filho, que bom. Querido, seja você pastor, seja você o que for. Naquela oportunidade tivemos a oportunidade de dizer: filho, a gente não espera nada de você, não leve o mundo nos seus ombros, não se sinta na obrigação de fazer aquilo que não compete a você fazer. Para nós, o mais importante é que você seja nosso filho e mais nada, porque na verdade foi isso que Davi descobriu acerca de Absalão, pena que de uma forma tardia. Porque antes de enxergar Absalão como filho, Davi o enxergou como rebelde, Davi o enxergou como homicida, Davi o enxergou como aquele que promove rebelião, Davi o enxergou como alguém que estava para fazer bagunça. Mas quando Absalão morreu, cravado por 3 dardos, o choro e o clamor de Absalão de Davi foi o único: Absalão, Absalão, meu filho, Absalão, Absalão. Porque no final das contas, o mais importante é que ele saiba que ele é nosso filho. Eu só espero isso de você, que você seja meu filho. E eu quero te dar uma boa notícia: nada vai mudar essa realidade. Então descansa, porque você é meu filho. Na dor, no sofrimento, na alegria, conta comigo, olho no olho,
face na face. Obrigado por você ter falado. Obrigado por você ter compartilhado, ter aberto seu coração. Queridos, o que faltou a Sansão, me faltam 2 minutos. O que faltou a Sansão não foi a mesa e não foi o compartilhar da palavra, mas foi a intimidade do caminho, do levantar, do deitar, do coração para coração, a confiança. Nós precisamos, em nome de Jesus, buscar. E jovem, eu quero te dar uma palavra em nome do Senhor Jesus. Ame o seu pai, ame a sua mãe, e mesmo que seu pai não seja cristão, mas ele é seu pai, e você só precisa de um pai. E busque o seu pai. E eu sei que às vezes os caminhos não serão tão fáceis. Perdoe o seu pai, perdoe a sua mãe, na possível ignorância para não ouvir em alguns momentos, mas no seu coração, permita-se ser ministrado por eles. Ame o seu pastor, busque o seu pastor, ame o seu pastor, honre o seu pastor. Uma palavra aos pastores e pais: nós precisamos pedir sabedoria ao Senhor, para que em nome de Jesus possamos arrancar a rolha que está obstruindo, que porventura esteja obstruindo a passagem do fluir, da confiança, da intimidade. E que sejamos assim transformados por Deus. E delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Não vai dar tempo de falar sobre o deitar-te e o levantar-te, mas no levantar-te, apenas fica aquela palavra de Jesus, quando ele estava orando, logo de manhã, depois de um dia maravilhoso, de curas, milagres, de unção, coisas tremendas do dia anterior. No dia seguinte ele acorda bem cedinho e vai orar. E os discípulos o acham e falam: mestre, lembra a multidão de ontem? Eles estão aí à tua procura. Como que dizendo: Senhor, se funcionou ontem, vai de novo. Olha, a turma está aí, ministra. Mas no levantar da manhã, Jesus disse: não, vamos a outras partes, porque foi para isso que eu vim. No levantar, a revelação do propósito. E delas falarás ao deitar e ao levantar. No levantar, precisamos ter uma noção de propósito. Minha vida tem um propósito, meus filhos estão dentro de um propósito de Deus. E se nessa jornada, nessa dinâmica da vida espiritual em família, conseguimos perceber o propósito da manhã, a cura do assentar-se em casa, o consolo da noite, do caminho de Emaús, o consolo: fica, Senhor, já se faz tarde. Nossa vida em família nunca mais será a mesma. Quero te convidar a ficar em pé. Permita-me orar nesse momento. Pai querido, em nome do Senhor, quero te dar graça por esse tempo, pela ministração do Senhor aos nossos corações. Continua falando, Senhor, a cada família, a cada pai, mãe, filhos, jovens, crianças. Nos submetemos à tua perfeita vontade, nos submetemos ao teu querer. Converta-nos, Senhor, aos nossos filhos, e que nossos filhos se convertam a nós, antes que o Senhor venha e fira a terra com maldição. Que haja abertura de coração de pai para filho, de filho para pai. Que haja conversão, que possamos mergulhar no âmago, no íntimo do sentimento, dos pensamentos, das intenções. Que eles possam também perceber o que nós sentimos, o que nós pensamos. Ó Deus, o nosso amor por eles, que eles possam perceber que nós os amamos acima de qualquer coisa, acima de qualquer circunstância. Ajuda-nos, Senhor. Eu te peço hoje, ministra aos nossos corações arrependimento, que hoje, Senhor, venha a cada família aqui representada, arrependimento pelo tempo perdido,
por todas as vezes em que priorizamos outros, em que sentamos à mesa com outros, em que olhamos nos olhos dos outros, em que falamos ao coração dos outros e não conseguimos falar ao coração daqueles a quem o Senhor nos concedeu primeiro, como nossas primeiras ovelhas, nossa própria casa. Ajuda-nos, Senhor. Nós nos arrependemos hoje, Senhor. Enquanto a apóstola Valnice assuma, eu queria que você orasse com seu irmão, falando ao coração do papai, da mamãe, do jovem. Vamos tentar aqui para você dar os outros 2 pontos, porque esse é o decreto, entendeu? Deus lhe deu a palavra. Aqui. O que ele vai falando através de um pastor, através de outro. Vocês perceberam que quando indiquei o pastor Wilson para ministrar, Deus o desperta, não deixa dormir e dá o texto que ele nem imagina que será o decreto. Quando ele recebe o decreto, vem a confirmação. E o tempo não foi suficiente para ele expor os 4 pontos como devia. Apenas metade. Mas se Deus deu a ele o ensino do decreto, nós temos que abrir um espaço para que ele complete o ensino. Então hoje, agora diga ao seu vizinho, seja pontual. Muitos de vocês perderam o derramado do Espírito na hora da oração. Chegam depois. Ontem vocês me chegaram ultra atrasados. Começa às 19. Então, ó, quem quer receber o resto da mensagem? Que horas começa a tarde? 14h30, não tem louvor. Vou cortar hoje o louvor do dia, já viram? Eu assumi o da manhã e agora o da tarde, um cântico. O pastor Wilson vai terminar os outros 2 e eu entro, reduzo a parte de missões e assim nós vamos receber as 2 últimas partes como devemos receber. Aleluia! Diga que o Espírito é o presidente da igreja. É Ele quem manda. A gente tem programa, mas o Espírito pode entrar nele a hora que Ele quer. Aleluia! Mas isto é só o começo, temos mais. Vamos nos colocar de pé. Obrigada.